E aí, gente, tudo bom? Nesse início aqui, nós vamos começar com os exercícios sobre medidas físicas, que nesse caso eu vou falar aqui nesse exercício sobre ordem de grandeza, notação científica e prefixos, ok? Vamos lá! Então a gente vai começar aqui pelo exercício 25, né? Como eu falei já em sala de aula, né, para você resolver um exercício de ciências naturais, seja de física, química ou biologia, entre outras disciplinas que vocês têm, é legal que você primeiro leia o exercício, né? Então eu espero que vocês já tenham lido. E se vocês leram, né, e perceberam aí, para resolver esse exercício, né, você vai ter que se ater aí, no caso, à última frase, né, onde ele fala assim: esses computadores fazem 1 quadrilhão de cálculos por segundo, né? Aí que tá, e ele pede para você representar isso daí, né, no fundo, né, através de um prefixo usando notação científica, né, e utilizando notação científica. Então, como é que a gente vai fazer isso daí, né? Qual que seria a ideia, como que a gente poderia pensar para resolver isso aí? Então a primeira coisa é a gente saber escrever quanto que vale 1 quadrilhão, né? 1 quadrilhão. Então nós poderíamos escrever da seguinte maneira, pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui 1000, depois eu vou ter 1 milhão, depois 1 bilhão, 1 trilhão. Então, eu tenho aqui 1 quadrilhão, certo? Um número bem grande, né? Então, a gente, como eu falei em sala de aulas, durante as aulas, o que acontece? Ficar manipulando, tentando fazer cálculo com um número desse tamanho, com certeza nós temos grandes chances aí de errar os nossos cálculos, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que representar esse número através de notação científica. Então, como que eu represento esse número através de notação científica? A dica é, conta o número de zeros que você tem aqui. Então, eu vou contar lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa! Então, significa que esse 1 quadrilhão ele pode ser representado, né, através de notação científica da seguinte maneira: como 1 vezes 10 elevado a 15, ok? Então, vamos pensar da seguinte maneira. O exercício, ele faz o seguinte, ele fala o seguinte para você: o computador faz 1 quadrilhão de cálculos por segundo. E a pergunta é, um cálculo leva quantos segundos para ser executado? Né? Quanto tempo para ser executado? É bem fácil, é só você pegar esse valor aqui, né? No caso seria 1 segundo, e dividir por quantos cálculos ele é capaz de fazer em 1 segundo. Ficaria da seguinte maneira: seria 1 segundo dividido aí por 1 vezes 10 elevado a quinta. Então, esse valor aqui daria o que para a gente? Como nós vimos, né, utilizando a propriedade de potências, quando a gente inverte aqui a potência, lembra que o sinalzinho, né, da potência aqui, do expoente, fica negativo. Então a gente vai ficar o quê? Com 1 vezes 10 elevado a menos 15 segundos. Ok? E agora olha só, se você olhar aqui na tabelinha de prefixos, você vai verificar que 10 a menos 15, né, nessa potência 10 a menos 15, ela tem um significado, ela tem um prefixo ali que dá nome para ela, que é o fento. Tudo bem? Então, isso aqui pode ser escrito também como no caso, fento segundos. Ou, também, né, dessa maneira aqui, 1F segundos. Tudo bem? Então, esse aqui seria o resultado
Então, a resposta final, ela poderia ser escrita da seguinte maneira. 1 feito segundo. Ok, gente? Então, está finalizado o exercício 25. Então, gente, o exercício 26, talvez ele seja assim, um exercício que vai exigir um pouquinho mais de vocês em habilidade de cálculo, enfim, em abstração aí. Primeiro por quê? Porque ele exige que você tenha um pouquinho mais de curiosidade aí para resolvê-lo e vá atrás de algumas coisas que você pode ver na internet, enfim, pode pesquisar aí na internet, vai facilitar a sua vida no entendimento desse exercício. Né? Em primeiro lugar, né, quando você lê o exercício, você tem que associar que ele fala aqui basicamente de 3 unidades, né, e de alguma relação que existe entre elas. Um erg, que é uma unidade de energia determinada, é equivalente aqui a 10 a menos 7 joules. Joules, lembrando, é uma unidade de energia que é disponibilizada aí, prevista no Sistema Internacional de Unidades. Também tem outra forma de você medir energia, que é através do eletronvolt. E um eletronvolt é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Né? Então, olha só, aqui a gente está vendo 3 formas aqui de você medir uma mesma quantidade física, que no caso seria energia. E nós também temos aqui, ó, um outro valor aí de unidade que ele coloca no exercício, que é a questão do minuto. E você tem que lembrar que um minuto é igual a 60 segundos, e segundos que lá é a unidade de tempo lá utilizada pelo Sistema Internacional de Medidas, tá bom? Então, basicamente é isso aqui que ele dá inicialmente para a gente trabalhar. Tudo bem. Daí, a partir daí, o que ele pede para você? Ele pede o seguinte, esse exercício, né? Ele te dá ali um valor, que é o valor de 1,602 vezes 10 elevado a 10, certo? Nesse caso, qual que é a unidade que ele passa aí para você, né? A unidade que ele passa para você é erg por minuto. Então, essa unidade de energia é erg por minuto. Aí olha só, e ele pede para você, né, como é que isso aí pode ser escrito em outras unidades de medida? Né? Como é que eu escrevo isso em outras unidades de medida? Então, ok, já que eu tenho uma relação aqui que faz a conversão de uma unidade para outra, o que eu tenho que lembrar que essa simbologia aqui, né, nada mais é do que energia, né, no caso, o valor de energia dividido por tempo, certo? E energia dividido por tempo, se a gente lembrar um pouquinho, tá, né, da questão de mecânica, energia por tempo está relacionado à potência. Né? Potência que é medida no sistema internacional, aí, usando, né, joules por segundo, ou a gente pode usar a unidade que é o watt. Tudo bem? Então, nosso problema aqui é como que eu passo isso daqui para o sistema internacional, por exemplo. Tá? Então, olha só. Ele fala aqui nesse exercício, né, ele dá essa dica, que um erg equivale a 10 a menos 7 joule. Então a gente já tem essa informação, basta substituir aqui. E que um minuto, né, a gente sabe que vale 60 segundos. Então como é que eu escrevo isso daqui, né, de que forma que eu escrevo isso? Eu posso escrever assim, ó, 1,602 vezes 10 elevado a 10 vezes 10, né, eu vou trocar essa unidade de erg por 10 elevado a menos 7 joule. Dividido por
1 minuto, né? Que ele fala que é 1 minuto, só que esse 1 minuto para nós aqui vai representar 60 segundos. Então eu já tenho aqui, ó, a unidade já está saindo para a gente aqui no sistema internacional, joule por segundo, que seria o watt. Ok, então qual que é o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho é fazer essa continha agora, né? Aqui fica fácil, porque é 10 elevado a 10 vezes 10 a menos 7, né? Repete a base, soma os expoentes, você vai ficar com que valor aqui, ó? Você vai ficar com 1,602 vezes 10 elevado a menos, ou melhor, 10 elevado a 3, dividido por 60. Isso aqui, lógico, isso aqui eu estou colocando só para você entender que as unidades, né, quais são as unidades que nós estamos trabalhando aqui. Então, eu tenho que trabalhar com esse valor aqui agora, que, na verdade, né, nada mais é do que 1.602, se você achar mais fácil, né, resolver, por 60. Lembrando, as unidades aqui são joules por segundo. Tá, eu estou só levando a unidade inicialmente para você entender melhor, né, o que a gente está trabalhando aqui, né? Uma coisa é energia lá em cima no numerador e aqui embaixo a gente tem o tempo no denominador, ok? Então, efetuando esse cálculo aqui, você pode chegar no seguinte valor aqui dessa conta: 26,7 joule por segundo. Mas, como eu falei, né, energia por tempo é potência, e a unidade de potência que gera, né, joule por segundo é o que a gente chama de watt. Então isso aqui nada mais é do que ser 26,7 watts. Tudo bem? Então, nosso resultado final aqui seria 26,7 watts. Então tá aqui, gente, esse aqui é o resultado esperado para o nosso problema que foi proposto aí como o problema 26, ok? Vamos para o próximo. Então, gente, o exercício 27 parece simples, né? Ele pode te enganar. Né? Por que ele pode te enganar? Porque ele está falando de algumas grandezas físicas aqui e ele pergunta para você no exercício o seguinte, ele pergunta, dentre elas, dentre elas, a que expressa a magnitude do calor transferido de um corpo a outro é denominada o quê? Então, gente, vocês já devem ter ouvido na vida de vocês alguma coisa relacionada a esses tipos aqui de grandezas físicas. Joule, Kelvin, Pascal e Newton. E o que o exercício pergunta para você é o seguinte: dentre elas, aquela que expressa a magnitude do calor transferido de um corpo a outro é denominada o quê? Muita gente sabe que Kelvin está relacionado à temperatura. E a pessoa relaciona a ideia de calor, que acabou de ler no texto, com temperatura, imediatamente. Bem, mas não é isso aí que é o correto, né? Porque Kelvin, né, a temperatura absoluta, ela mede o grau de agitação das partículas. E calor é energia em trânsito, certo? Então, para eu poder medir calor, eu tenho que usar a medida de energia, que no caso, dentre essas aqui, a que representa a medida de energia é o Joule, porque Kelvin representa a medida de temperatura, Pascal, medida de pressão, e Newton, medida de força. Tudo bem? Então, dentre elas aí, a correta seria Joule. Ok, gente? Então, presta atenção aí, toma cuidado, tá? Então, no exercício 28, né, como você deve ter visto aí no seu livro, ele pede para você responder como verdadeira ou falsa uma série de questões aí, que são a questão A, B, C e D, tá bom? Então, a primeira questão a primeira afirmação que ele faz, ele quer saber se a afirmação é verdadeira ou falsa. Ele pede o seguinte, ó, o sistema internacional considera o metro como unidade
de medida de comprimento padrão em contraposição outras unidades de medida, como milha, pé e a polegada. Então olha só, ele fala que o metro para o sistema internacional é o padrão. Isso está correto ou não? Ou seja, é verdadeiro ou é falso? Né? De acordo com o que nós vimos, né, e aprendemos sobre o sistema internacional, sim, está correto. É verdadeira a afirmativa. Por quê? O metro é considerado pelo sistema internacional como a medida padrão para comprimento. Tudo bem? Na segunda afirmativa ele fala assim, ó, no sistema internacional de unidades de medida, padrão para força é Newton, sendo que um Newton é igual a 1 m vezes kg sobre s quadrado. Vamos entender isso aqui melhor. Vamos ver o que significa esse 1 Newton igual a m vezes kg sobre segundo ao quadrado. Tá? Vamos entender isso aqui. Ó. Se você for num buscador, aí qualquer site de busca na internet, e procurar sobre força, né, o que é força, né, fisicamente, como grandeza física, você vai encontrar uma fórmula bem famosa aí, que é força, né, igual massa vezes aceleração. E aí olha só, a força, a unidade de força, a gente chama de Newton. E da onde que vem essa unidade? Essa unidade vem exatamente dessas outras operações aqui que vão ocorrer com unidades também. Ó. Então olha só, um M, né, o que é o M aqui nessa equação aqui? Aqui está dizendo assim para você, ó, força, isso aqui é para eles, né, nossa equação aqui é massa, e esse daqui é aceleração. Tá. Então força é o que a gente chama de Newton. Massa, como é que a gente mede massa no sistema internacional? A gente mede massa utilizando o quilograma. Como é que a gente mede a aceleração utilizando o sistema internacional de unidades, aí, de medidas? Né? Metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente olhar aqui com cuidado para essa análise que a gente fez das dimensões, né, desse lado aqui dessa equação, a gente olha aqui, ó, eu tenho quilograma multiplicando metros por segundo ao quadrado. Se eu olhar lá de cima aqui, eu também tenho, ó, quilogramas que multiplica metros por segundo ao quadrado. Então, significa que eu posso afirmar assim, ó, que força, que é algo que eu meço em newtons, é a mesma coisa que quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, ou que newton é igual a mesma coisa que metros vezes quilogramas por segundo ao quadrado, né? Aquela história, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o seu produto, então né, só tá, né, a operação só está sendo trocada aqui, né? O Kg, que é Kg vezes M, que é M vezes Kg. No item C, ele faz a seguinte afirmação: a hora tomada como 1/24 do dia é considerada a unidade de medida de tempo padrão no sistema internacional. Então, lembra que eu falei inicialmente que nós temos no sistema internacional, né, 3 medidas básicas lá, que seria a unidade de massa, de tempo e de comprimento. Né? Se você lembrar, você vai pensar, opa, unidade de comprimento eu lembro que é o metro, unidade de massa eu lembro que é o quilograma, unidade de tempo, lembra? Muitas pessoas na sala falaram, né? Tem semanas, tem dias, tem meses, séculos, né? Tem milissegundos, né? Tem várias formas de você medir tempo. Para o sistema internacional, a unidade que é interessante para medir tempo é os segundos. Então, a questão C é falsa, não é 1/24 de hora. Na verdade, a resposta correta seria segundos, a unidade padrão. Então, gente, o último item aqui do exercício, D. No sistema internacional, a energia cinética é medida em joules, sendo que 1 joule é igual a 1 newton vezes metro. Então, mais uma vez aqui, nesse item D, eu vou ter que fazer uma análise das dimensões. Tenho que ver se isso aí está
está correto, né? Então, o que acontece? Eu tenho que medida de energia. A energia está relacionada ao trabalho, né? Você vai começar lá a pesquisar um pouquinho sobre energia, você vai ver a palavra trabalho. O que é trabalho no fundo, né? Trabalho para a física, ele pode ser definido como força, né, o módulo do trabalho, na verdade. Força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre o ângulo da força e o deslocamento que você efetuou. Então, sabendo disso aqui, ó, cosseno é algo que não tem dimensão, é um número só, né? Isso aqui vai só expressar um número, então não nos interessa quanto a dimensão, pois ele é adimensional. O que é adimensional? Não tem dimensão. Porém, esses outros dois aqui tem, né? Qual que é a unidade de medida de força? Eu acabei de falar para vocês aqui, no item B, que a unidade de medida de força é o Newton, certo? Então, nesse caso, você vai ter Newton vezes distância, certo? Que a distância você vai poder medir em metros, correto? Então, você tem aqui, ó, Newton vezes metros. Então, você pode dizer que a afirmativa é correta também, tá bom? Então é isso, gente. Finalizado o nosso exercício 28, ok? Então, gente, vamos lá. Mais um exercício, exercício 29, tá bom? Então, esse exercício 29, ele não é um exercício difícil, é muito simples. A ideia é que você saiba consultar a sua tabelinha lá de prefixos e verificar qual que é a potência que cada um deles representa. Bem, aqui ele apresentou para você nessa ordem do exercício os prefixos micro, nano, dec e cent. E ele quer que você responda qual é a ordem correta, né, que vai aparecer lá nos itens A, B, C e D. Qual deles que apresenta o ordenamento correto. Então é assim, ó. Micro, você olhando na sua tabelinha aqui, ó, de prefixos, você tem a seguinte relação aqui, ó. Micro vale 10 elevado a menos 6. Certo? Vale esse fator aqui, né? Representa esse fator. Nano representa o fator 10 elevado a menos 9. E dec vai representar a potência 10 a menos 1, enquanto cent vai representar a potência 10 a menos 2. Tudo bem? Então, vamos olhar lá nos exercícios. Qual vai apresentar essa sequência? 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Se você olhar, né, nessa sequência, você vai perceber que o exercício que carrega essa informação aí, ó, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 1 e 10 a menos 2, é o item E. Tudo bem? Então, seria a resposta correta aí, o item E. Só isso, o exercício muito simples, muito tranquilo. Galera, o 30 também é bem sossegado, bem tranquilo o exercício, né? Então, é um termo que está na moda, muita gente né, fala sobre ele o dia todo aí, em revistas de tecnologia. Vocês estão ligados em tecnologia aí, devem já ter ouvido falar sobre ele, que é o termo nanotecnologia, certo? E esse exercício explica um pouquinho, né, fala ali sobre nanotecnologia, e ele quer saber de você, na verdade, depois desse pequeno texto aí, pequena intervenção, essa área, que é a nanotecnologia, se baseia na manipulação de estruturas em escala de comprimento, segundo o que indica o próprio nome, né, o próprio nome nanotecnologia. Então, e aí ele quer saber como é que representa essa ordem de grandeza, né, como é que eu representaria numericamente essa ordem de grandeza. Nano, no caso, como ele fala comprimento, então comprimento está ligado a metro, então nanométrico. A ordem de grandeza é em nanômetros. Vamos ver como é que a gente representa isso daí. Olha. Um nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros. Tudo bem? Bem, 10 elevado a menos 9, eu poderia pensar assim, olha,
usando um pouquinho de conhecimento de propriedades de potência, eu posso olhar diferente para isso aqui e pensar assim, ó, isso aqui então é a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a 9 metros, né? Invertir, lembrando que tem 1 aqui embaixo, né? Estou invertendo a minha fração, o expoente está mudando o sinal dele. Então, sabendo dessa historinha aqui, eu vou pensar assim, ó, olha, 10 elevado a 9, eu também posso escrever dessa maneira aqui, né? 1 sobre 10 elevado a 9 pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ó. Então, 1000, milhão, bilhão. É 1 metro dividido em 1 bilhão de partes. Né? É uma coisa muito pequena aí. E eu só fiz isso daqui para você entender, a manipular, né, o número aí, entender de onde que está vindo, onde que aparecem determinadas coisas aí. Parece que o professor coloca na lousa e fica mágico, né? Mas não, né? Tem uma lógica isso aqui, né? Bem fácil de entender. Então, o que é 1 dividido por 1 bilhão? Né? Lembra? 1000, milhão, bilhão. Isso aqui é a mesma coisa que você escrever da seguinte maneira: 0,000000001 metro. Essa é a ordem de grandeza aí que ele espera que você consiga responder nesse exercício. Tá? Então, é 1 metro dividido por 1 bilhão, ou seja, 1 bilionésimo. Então, essa é a tal da escala, ou da ordem de grandeza, que é trabalhada quando se fala em nanotecnologia. Tudo bem, gente? Finalizamos aqui nossa série de exercícios, certo? Espero que vocês gostem. E a gente vai estar sempre aprimorando um pouquinho mais isso daí, ok? Um abraço para todo mundo.